Estamos nós na era da ansiedade. E aí, o que é que tu me diz? Não é difícil não. Afinal, nós estamos cada vez mais frenéticos, estressados, apressados e preocupados. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Adriana Girão, sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e mestre em cognição. E o objetivo desse canal é te ajudar a ter mais conhecimento, mentalidade e conseguir agir em prol da melhora da sua saúde mental. Eu não sei você, mas está cada vez mais comum a sociedade moderna viver um estilo de vida ansioso. Isso significa que nós somos, pelo nosso estilo de vida, pela forma que a gente vive atualmente, um terreno fértil para desenvolver não somente ansiedade, mas também outros quadros de transtorno mental. Isso se dá principalmente pelo avanço da tecnologia e também pela necessidade de hiperprodutividade. Não que isso seja necessariamente o fator preponderante. Na verdade, o problema não é a tecnologia em si e nem você ser produtivo. Isso é bom, isso faz com que a gente evolua e alcance outros patamares. O desenvolvimento da tecnologia faz com que a gente avance, inclusive em pesquisas científicas, e a nossa produtividade faz com que a gente avance na nossa vida. O problema não está aí. Eu não vou militar aqui contra a produtividade e contra a tecnologia. Eu também amo isso. Só que se nós não tivermos um limite, algo que poderia ser bom para a nossa vida pode se transformar no nosso pior pesadelo. Isso acontece porque esse exagero de estar sempre conectado ou sempre fazendo algo faz com que o nosso cérebro ele fique sobrecarregado. Você acaba dando estímulo demais e disponibilizando um pouco tempo para que ele consiga se regenerar. Ele não tem espaço para respirar. Tu imagina, é como se fosse uma pessoa ali submerso embaixo d'água o tempo todo, sem subir momento nenhum para poder conseguir respirar. O que vai acontecer com essa pessoa? Obviamente, essa pessoa vai se afogar. Então, quando a gente se estimula demais, se expõe demais para a tecnologia, não tem um gerenciamento desse limite, ou produz demais, faz com que você esteja submerso o tempo todo e não tenha um tiquinho de tempo para ir lá em cima, pegar um oxigêniozinho para depois voltar. Isso faz com que você adoeça. O seu cérebro ele não foi construído, ele não é programado para essa intensidade toda. Afinal, não somos um computador. Até uma máquina precisa recarregar, né? Precisa estar ali, às vezes, fazendo uma manutenção, uma formatação. Então, como que nós podemos ficar o tempo todo hiperconectados, produtivos e não ter ali nenhum mecanismo de regeneração, de formatação? O problema ali não é somente a quantidade de estímulo que a gente se expõe, mas também o limite que a gente não dá e a forma que a gente maneja essa exposição, tanto para a tecnologia quanto para a produtividade. Ao final de contas, a gente precisa ter ali o mínimo de equilíbrio entre descanso, né, pequenas pausas. Eu sei que em muitos momentos da vida a gente precisa sim dar o nosso a mais. Só que a gente tem que ter a consciência de quando que é uma mais dentro de um limite do bom senso. Em nível de neurociência, tem alguns processos que explicam melhor ali como que esses estímulos eles impactam diretamente no nosso cérebro e nos nossos níveis de ansiedade. Então, a cada estímulo disparado, ele vai tentar fazer um processamento de tudo aquilo. Não vai ter ali uma seletividade no sentido de que eu não vou processar essa informação. Tudo que for ali disponibilizado, né, o nosso cérebro ele foi exposto constantemente, se ele foi exposto 24 horas por dia a estímulos de rede social, trabalho e etc e tal, ele vai estar o tempo todo processando essa informação, né? Tem o estímulo e ele vai produzir um processamento, uma resposta. Isso significa, portanto, que há uma sobrecarga, porque ele vai ter um volume muito alto
de coisas para analisar, muitas delas desnecessárias, que fará com que o seu cérebro ele entre em uma sobrecarga mental, uma estafa. Imagina aí agora uma pessoa que faz um exercício físico. Todo mundo sabe que exercício físico faz bem para a saúde, mas você conhece alguém que passa 24 horas se exercitando? Uma pessoa que passa 24 horas se exercitando, ela vai ter o benefício do exercício físico ou ela vai entrar em uma estafa física? É a mesma coisa com o nosso cérebro. Não tem condição de colocar ele em um hiperestímulo, porque se ele tiver um hiperestímulo, ele vai ter um hiperprocessamento. Se houver um hiperprocessamento, portanto, ele vai ter ali um cansaço muito grande, uma dificuldade muito grande de gerenciar essa quantidade de informação, e o pior de tudo isso é que boa parte disso não tem a menor necessidade. Então, selecione muito bem o quanto de informações você vai disponibilizar para o seu cérebro processar, né? Limpe um pouquinho ali os seus ambientes, veja ali as suas redes sociais, o que é útil, o que não é, e determine também uma quantidade de tempo que seja minimamente saudável para consumir rede social, para estar produzindo profissionalmente, porque se você perder o tato na definição desses limites, isso vai sobrecarregar o seu cérebro. Ou seja, a exposição que nós estamos tendo desde muito cedo faz com que os nossos níveis de ansiedade eles sejam cada vez maiores, né? Inclusive em crianças. Ou seja, a equivalência do grau de ansiedade de uma criança hoje, a manifestação disso tá como se fosse um adulto. Olha a proporção disso, né? Um adulto dos anos 50 manifestava ansiedade dessa forma, onde nós temos um público que um monte de criança tá manifestando ansiedades nesse nível, né? Ou muito próximo desse nível, ou até mais, dependendo da situação. Então, fiquem atentos, né? Se vocês também têm filhos, observem essa exposição, esse ambiente, esses hiperestímulos, né? O nosso cérebro, a verdade é a seguinte, meu povo, as coisas modernizaram, isso é bom, mas o nosso cérebro, né? A psicologia evolutiva, ela explica muito bem isso. O nosso cérebro, ele ainda é ele é biológico, né? Ele tem um processo evolutivo diferente. Então, aos poucos a gente vai se regulando para lidar bem com a tecnologia, mas o fato é que nós temos ali uma questão evolutiva que precisa ser respeitada, né? Nós temos limites evolutivos em proporção com a tecnologia que precisa ser respeitada, que nós não respeitamos muitas vezes. Por isso que estamos num terreno tão fértil para adoecer como atualmente. Tá? Então, se você não quer ser um terreninho bem fértil para ter transtornos, probleminhas emocionais, vamos fazer melhores escolhas, tá? Conhecimento, mentalidade e ação. Então, conhecer o que te faz bem, ter a mentalidade do quanto isso pode te ajudar e agir, né, assertivamente, vai fazer com que você proteja melhor, seja inclusive mentalmente forte. E esse é o objetivo desse canal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero você na próxima. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like aqui e até lá!